A paz do Senhor Jesus, meu querido, minha querida, eu agradeço você ter clicado neste vídeo. Eu sou o pastor Ricardo José, servo do Senhor Jesus. O objetivo deste canal é levar sempre uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma mensagem diretamente da parte de Deus, através das Escrituras Sagradas, através da Bíblia. E existe um rio, que flui do altar do Senhor, e este rio é o que nós vamos conversar hoje, porque se você tem o desejo do mover de Deus na sua vida, você tem que estar firmado os seus pés na palavra de Deus, sabe? Por quê? Porque Deus, ele é poderoso. E antes de tudo, meu querido, eu quero pedir que você deixe o seu like para que ajude este canal a levar esta mensagem para outras pessoas. Abra o seu coração para que você receba a ministração do Espírito Santo em sua vida. Compartilhe este vídeo para outras pessoas, Se você não for inscrito, se inscreva em nosso canal. E na descrição do vídeo tem um link para você fazer parte do nosso grupo de oração e intercessão do WhatsApp. Então, meus queridos, eu convido você a se juntar, porque é tempo do avivamento. A hora é agora de nós nos reunirmos, de nós buscarmos esse Deus maravilhoso. E hoje nós vamos falar sobre as características do rio de Deus, as características do rio de Deus que vem mover a nossa vida e vai agir o seu mover em nós que vivemos segundo a sua palavra. No capítulo 2 de Gênesis há uma árvore da vida e o rio que sai do Éden. Lá, essa árvore é explicitamente chamada de árvore da vida, mas o rio não foi chamado de rio da vida. Todavia, nós sabemos que a árvore da vida nasce nas margens, nasce na margem do rio da vida, que está em Apocalipse. Em Apocalipse diz que existe um rio da vida, e essa árvore da vida ela está à margem. Se a árvore está relacionada com a vida, é plausível dizer o mesmo a respeito do rio, como nós lemos lá em Apocalipse, capítulo 22, verso 1 e 2. Então, a árvore da vida, ela aponta para o Senhor Jesus, pois Ele é quem dá a vida. Nós lemos lá em João 14,6, que Ele é a própria vida e que é a luz dos homens. Assim, a árvore da vida simboliza o Senhor Jesus Cristo, mas a Bíblia diz que a árvore da vida está na margem do rio, e esse rio aponta para o Espírito Santo. Então, o conceito aqui de rio é vital em toda a palavra de Deus. Então, esse conceito de rio é vital em toda a palavra de Deus. Esse rio que saía do Éden se dividia em 4 braços, ou seja, possuía 4 extensões. Nós sabemos que o rio aponta para a obra do Espírito Santo de Deus e que, como um rio, ele flui do nosso interior. O rio é um só, mas ele tem 4 braços. Esses braços nos falam da obra completa e maravilhosa do Espírito Santo de Deus, e elas são chamados, esses braços são chamados de Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Pison significa fluindo gratuitamente. Segundo a concordância Strong, também pode ter o significado de crescimento ou aumento. Olha só que maravilha. E em Isaías, no capítulo 55:1, fala assim: todos vós que tendes sedes, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Olha que maravilha. Isso é o agir do Espírito Santo na nossa vida. Ele é derramado sobre toda a carne. Isso foi profetizado pelo profeta Joel, e a partir ali, quando os discípulos estavam reunidos lá em Jerusalém,
em Pentecostes, a partir daquele momento ali, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Todos aqueles que se achegam a Deus, que confessam Jesus como Senhor e Salvador, que se arrepende dos pecados, confessa, muda de vida, é banhado por esse rio, é cheio desse rio, e do seu interior vai fluir rios de água viva. Olha só, é sem dinheiro e sem preço, porque ninguém pode pagar. É a graça de Deus estendida a nós. Esse rio está correndo hoje no meio do povo de Deus, fluindo do nosso interior pela graça de Cristo Jesus, pela graça do sacrifício de Cristo conquistada lá na cruz por nós. Aleluia! Às margens do rio Pison havia ouro. O rio da vida tem poder de trazer ouro, isso significa abastecimento, prosperidade, sabe? Isso fala de uma vida próspera na presença de Deus. O ouro simboliza a natureza e a glória de Deus. Isso significa que esse rio tem o poder de colocar em nós a natureza divina. Meus irmãos, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. A primeira coisa que precisamos receber é a vida de Deus no nosso novo nascimento pelo Espírito Santo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então o Espírito Santo gera em nós um novo nascimento. Também diz que bdélio e ônix são encontrados ali. O bdélio também pode ser traduzido como uma pérola, segundo alguns intérpretes. Essas pedras apontam para quê? Para a transformação. Olha só, meus queridos, o processo da pérola é algo tremendo, pois ela é um grão de pó que foi transfigurado. Nós fomos formados de quê? Do pó da terra. Então, quando o Espírito Santo chega em nós, ele vai fazer com que nós nos tornemos homens e mulheres, sabe, que vivem na graça de Deus. Olha só, a pérola é uma mistura de mineral com animal. Ela nada mais é do que um glóbulo branco, brilhante e nacarado que se forma na concha da ostra quando um grão de areia penetra em seu interior no fundo do mar. A ostra o envolve com a secreção e aquele grão de areia se transforma numa pérola. Aleluia! Isso certamente é um símbolo de transformação do crente. Sabemos que o mar simboliza a morte e o Senhor Jesus então é como essa ostra que veio habitar nesse mar da morte, e nós somos como o grão de areia que fomos enxertados nele, ou seja, aquele que está em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Então nós temos que ser enxertados. Jesus falou que Deus era o agricultor e ele era a videira verdadeira, e se nós estivermos enxertados nele, nós vamos produzir frutos. Aleluia! E uma vez nele, nós fomos envolvidos em sua vida e com o passar do tempo fomos transformados na edificação do Espírito Santo. Aleluia! Meu Deus, que Deus poderoso! Mas Jesus não é apenas essa grande ostra, ele é também um comerciante rico que depois de encontrar esta pérola de grande valor, ele vende tudo que possuía e adquire. Isso é uma parábola que está lá em Mateus, no capítulo 13, versos 45 e 46. E qual foi o preço que Jesus Cristo pagou? Foi o preço da cruz, foi o derramado sangue puro, foi aquele sacrifício que ele entregou tudo que ele tinha. O que é o mais importante na vida? É a vida. O mais importante é a vida, porque enquanto há fôlego, a vida, enquanto você pode viver, você pode fazer, você pode escolher, você pode acontecer, mas depois que o fôlego sai, depois que a vida sai, não se tem mais nada. Entendeu? O segundo rio é Gion, que significa correnteza forte. Segundo a concordância, Strong significa uma correnteza que arrebenta as margens. Olha o poder do Espírito Santo transformador. Isso nos mostra que o rio da vida é um rio de correnteza violenta. Esse rio pode quebrar as cadeias, pode libertar. Esse rio ele tem o poder de trazer a nova unção, a liberdade, sabe? Tem o poder de quebrar tudo aquilo que está oprimindo, que está prendendo, sabe? Tem o poder de quebrar o jugo que está sobre nossas costas.
E isso é poderoso, porque quando o nosso jugo é quebrado, quando as cadeias são quebradas, quando somos libertos em Cristo Jesus, nós temos, sabe, a vida. Então, este rio do Espírito Santo tem esse poder de nos fazer ser livres na presença de Deus. Jesus falou: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso ele disse com respeito ao Espírito que é haver de receber aos que nele creem. João capítulo 7, 38 e 39. Esse rio da água viva é uma correnteza forte, aleluia, que nos leva para perto de Deus e nos afasta do pecado, nos afasta do mal. Aleluia. Olha só, Jeremias 13, 23 fala assim: por acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumado a fazer o mal? Embora não possamos mudar a cor da nossa pele ou mudar a nossa natureza, a correnteza forte do rio de Deus nos transforma até nos glorifica, ou seja, há uma transformação, meu querido. Não é pela nossa força, não é pelo nosso poder, mas é pelo poder do Espírito Santo. Então, o rio de Deus tem o poder de nos transformar. Não importa quem nós éramos, não importa quem você é, importa que este rio vai fluir do seu interior e ele tem o poder de transformar você, de se tornar um novo homem. Meu querido, muita gente fala e diz assim: mas Deus ama a todos e Deus vai me aceitar do jeito que eu sou. Não, meu querido, não é assim. Vou explicar para você. Deus, ele te aceita da maneira como você está, ou seja, no seu estado de pecador, assim como ele me aceitou. Agora só que quando nós começamos a caminhar com Deus, tem que acontecer uma transformação, arrependimento, confissão de pecados, mudança de hábito, tem que haver uma mudança. Não adianta você chegar para Deus e continuar fazendo as mesmas coisas, não vai rolar, entendeu? Não adianta você chegar para Jesus e dizer assim: Jesus, I love you, e você continuar praticando as mesmas coisas que você fazia antes, tendo o mesmo comportamento, os mesmos pensamentos, as mesmas ações e atitudes. Se não tiver mudança, não vai rolar. Por quê? Porque Deus é Deus de transformação. Deus é Deus que cria, que muda, que faz as coisas ser diferente. É como este rio. O rio de Deus tem o poder de nos transformar. Eu preciso mudar. Você precisa mudar. Nós mesmos, por nós mesmos, não conseguimos esta mudança. Isso é uma obra exclusiva do rio de Deus que flui em nós. E se o rio vier, ele vai transformar, ele vai mudar, ele vai tirar o coração de pedra que tem dentro de nós e vai colocar um coração quebrantado, um coração que vive na presença de Deus. O terceiro rio é o rio Tigre, aliás, o terceiro braço é o Tigre. E esse terceiro, ele é chamado assim por quê? Porque no hebraico isso significa rápido, né? Isso aponta para a obra do Espírito Santo em nós, que é forte e rápida. Se nós permitirmos o rio de Deus mover em nós, veremos a mudança rapidamente. Então a minha atitude é permitir que Deus faça, é mudar de vida, deixar que o Espírito Santo me guie. Esse braço, ele flui da Assíria, que significa lugar plano, onde o rio inunda. Isso mostra que o rio é forte porque inunda a terra, mostrando a fonte de vida abundante do Senhor. Em João, no capítulo 10, fala que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenhas vidas e a tenham em abundância. Jesus disse isso por quê? Porque ele queria mostrar para nós que o mal, o pecado, o inimigo, ele só vem para quê? Para roubar, matar e destruir. Mas ele não, ele veio para quê? Para que nós tenhamos vida, uma vida em quê? Em abundância, sabe? Deus, ele vai colocar a nossa necessidade, ele vai nos suprir e vai deixar a gente num local de abundância para que nós possamos abençoar também outras pessoas. Não apenas esse rio nos inunda,
mas nós mesmos nos tornamos uma fonte para inundar aquele que está à nossa volta, entendeu? A abundância, aleluia. Deus quer dar para mim e para você uma vida de inundação, uma vida de abundância, uma vida de prosperidade. Como está lá no Salmo 84, que diz: quando passar pelo vale árido, você fará desse vale um manancial de vida. Aquele que é cheio do Espírito, aonde chega não tem sequidão, não tem aridez, porque o ambiente pode até estar pesado, mas quando chega, fica livre, ainda que tudo esteja seco, por causa do fluir do rio dentro da pessoa, dentro de mim, dentro de você, logo começa a aparecer os brotinhos verdes da vida. É o jardim de Deus, é a inundação do céu, aleluia. Aquele que é cheio de Deus tem vida para si e tem abundância para abençoar aos que estão ao derredor dele também. O quarto braço chama Eufrates, que significa doce e fértil. Segundo a concordância Strong, também significa frutífero. Aleluia! Glória a Deus, porque o último braço do rio nos faz doces e frutíferos. Diante de Deus, somente podemos dar frutos se o rio da vida estiver fluindo no nosso interior. É como o Salmo fala: será como uma árvore plantada junto a ribeiro das águas e no determinado tempo frutificará. As folhas não murcham, ou seja, sempre vai ter sombra, sempre vai ter provisão, sempre vai ter bênção. Em Gálatas, no capítulo 5, 22, 23, fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, aleluia. Contra essas coisas não há lei. Então, se você anda no fruto do Espírito, não há lei. Então, o rio da vida tem fluído e tem sido assim desde o princípio. Em Gênesis, esse era o rio com os 4 braços que banhavam ela e que possuía ouro às suas margens. Em Êxodo, esse rio fluiu da rocha ferida no meio do deserto, e a rocha era o próprio Senhor Jesus. Está lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 6. 1 Crônica 10, versículo 4. Números 20, 11. Nos Salmos é o rio de água cristalina que alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Olha só, Salmo 46, 4. No livro de Ezequiel, esse rio sai do templo e se torna profundo, levando vida aonde quer que chegue. Ezequiel 47, versículos 5 e 9. Depois vemos em João que na cruz a água saiu do lado de Jesus, indicando que ele é a fonte do rio da vida. Oh, glória! Há um rio de vida que percorre toda a palavra de Deus. O rio é a graça de Deus. Precisamos entender que, apesar de ser de graça, não foi de graça. Teve um preço à maneira do próprio Deus. Deus estabeleceu um preço e esse preço só podia ser pago com a pureza, com a santificação, e somente Jesus pôde pagar esse preço, porque ele nasceu santo, viveu santo, não pecou, venceu a morte, venceu o diabo, venceu o mundo, aleluia, ressuscitou. A obra de Deus não teria sido completa se a ressurreição de Jesus não tivesse acontecido, porque tudo é para a glória de Deus, e a ressurreição é o tetelestai, é a consumação do plano, porque quando Jesus ele ressurge da morte para a vida eterna, ele recebe toda a autoridade, todo o poder, aleluia, e ele quer que você venhamos a fazer parte deste reino, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Mas olhe bem, meu querido, se você abrir o seu coração, deixar o Espírito Santo fluir através da sua vida, rios fluirão do seu interior. Você será canal de bênção para as pessoas. Você será canal de bênção para a sua família. Você será canal de bênção aonde quer que você vá. Por quê? Porque o rio do Senhor flui lá do seu santuário, passa por você, através de você, aleluia, e muitos serão alcançados para a glória do Senhor.
Amém, meu querido? Olha, é necessário nos arrepender. É necessário confessar Senhor Jesus como Senhor e Salvador. É necessário acreditar que Ele morreu para gerar em mim e em você homens e mulheres nascidos de novo, uma nova concepção de vida. Não como as coisas que o mundo anda por aí pregando, não. Muita gente ainda não entendeu o propósito de Deus, mas você e eu entendemos, e você que está nos assistindo, você pode também fazer parte quando você reconhecer que você precisa de Deus. E devemos nos submeter à sua autoridade, à sua autoridade, a autoridade de Deus. Amém? Meu querido, eu hoje agradeço você ter ficado até aqui. A minha oração é que Deus possa abençoar a tua vida, que você possa ser cheio deste rio, que você encontre a graça, a paz, o amor de Deus na sua vida. E peço que você também deixe o like, sabe? Isso vai ajudar o canal a levar essa mensagem para outras pessoas. Você também pode estar compartilhando nos seus grupos do WhatsApp, do Facebook, do Instagram. Então você pode ajudar este canal a levar essa mensagem para outras pessoas. Em nome de Jesus, que Deus possa abençoar a tua vida. Se você não for inscrito, se inscreva, tá? Na descrição do vídeo tem um link para você participar do nosso grupo de WhatsApp de oração e intercessão. E eu convido você, está na hora da igreja se levantar, eu me levantar, você se levantar, todos se levantar para glorificar o nome de Deus. Meu querido, fica na paz, que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.